pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre livros e autoras de romance de banca que eu amo. E esse vídeo, gente, eu vou fazer especialzinho e vou lembrar de uma menina que pediu pra mim. Ô, Verônica, ó, tá aqui. A Verônica falou assim pra mim que ela gosta, ela falou num comentário aqui num dos vídeos, que ela gosta quando eu venho indicar livro, não livros que eu não li, ela gosta que eu indico livros que eu já li, que eu passo um pouquinho do que eu achei de cada livro. Então hoje, Verônica, os livros são autoras e livros de banca que eu adoro. Todos esses livros que eu vou te apresentar aqui são todos livros que eu li. Vamos começar com um romancinho. Gente, olha, a capinha desse romance tá toda velhinha, toda acabadinha, porque foi o que eu encontrei para comprar. Resgate de uma Paixão, da Sharon Sala. Eu sou apaixonada por esse livro. Esse livro traz um enredo um pouquinho diferente, porque é um casal maduro, é um relacionamento maduro. Não é aqueles livros de casais jovens, de 30, 20 e poucos anos. Quando eu falo maduro, gente, são um casal que eles estão na faixa dos 40, 50 anos. É realmente maduro. Eles foram namorados na adolescência, só que ele foi servir. Ele foi pro exército com 18 anos. E ele não sabia, ela ficou grávida. Então ele foi lá pro exército servir e ele foi dado como morto. E ela, como estava grávida, a família dela arrumou um casamento para ela. E ela passou muitos anos casada até ficar viúva. Então a Carla ficou muitos anos casada até ficar viúva. E o David, ele nunca voltou para a vida dela. Depois de anos, quando ela estava viúva, ele resolveu voltar. E aconteceu muitas coisas na vida do David. Ele tá ainda procurando um criminoso, que o David, depois que ele foi dado como morto, ele passou a ser Ele fazia parte de uma agência especial do governo. Ele trabalhava diretamente para o governo à procura dos maiores criminosos. Ô, gente, esse livro é a minha cara, né? Vocês sabem que é o tipo de leitura que eu gosto. Então, ele trabalhava à busca dos criminosos mais... os piores, assim. E ele era contratado para... E ele ainda tinha um criminoso que faz parte da vida dele, que fez parte do passado dele, que infelizmente virou um criminoso e ele ainda tem que pegar esse cara. Mas ele acaba voltando para a vida da Carla. E depois de esses anos todos, o reencontro deles é maravilhoso. Não tem aqueles mimimi, gente, de... Não, o relacionamento deles é assim. Eles tentam recuperar todo aquele tempo perdido e é muito lindo de você ler, é muito gostoso de você ver as coisas que ele passou, o que ela passou, como ele cuida dela. As amigas dela ficam assim, tudo encantada dela ter um namorado saradão, assim, oficial, porque oficiais são homens que cuidam do corpo, né, gente? As amigas dela ficam tudo babando por ele. E tem uma parte muito importante nesse livro, que é quando o David reencontra a filha. O David, ele é avô, ele é pai, ele é avô. A Carla teve outros filhos, os outros filhos dela vão aceitar ele de boa. E o reencontro dele com a filha, gente, é muito, muito bonito de você ver no final desse livro. Eu sou apaixonada por esse livro. Ele tá aqui, ó, velhinho, com a capinha feia, mas é um dos meus livros assim mais queridinhos. Eu tenho um carinho muito especial. Eu li ele e eu fiquei anos procurando para ter o físico para guardar. Borboleta, da Sharon Sala. A Sharon tem essa pegada de investigação, de crime, de policiais. Aí teve uma menina que falou assim para mim: Bel, você não fala dos policiais que você tanto ama. Aqui, ó, agora vai ter vários policiais. Esse livro aqui fala de uma mocinha que literalmente estava no lugar errado, na hora errada. Então, ela testemunhou um crime. Um crime que, durante o acontecido desse crime, ela perdeu algo muito valioso. Então, ela vai parar no hospital e nesse policial ela conhece o investigador, ela conhece o detetive, que vai ajudar ela a lembrar o acontecido, lembrar quem foi o criminoso, e ao mesmo tempo eles vão ser perseguidos por esse criminoso. E eu amo Borboleta. Foi outro livrinho que eu fiquei no sebo, ó,
Porque, gente, o romance de banco, ou a gente compra na estante virtual, ou a gente compra em sebo. Naquela época desse livrinho aqui, eu nem sabia o que era estante virtual, eu nem sabia o que era digital, o que era coisa de internet, eu não tinha contato com isso. Eu tinha contato com banca e biblioteca. E livro físico, era só livro físico, a gente não tinha contato. Então eu fiquei anos no sebo atrás de comprar borboleta. É maravilhoso, eu amo borboleta. E vamos lá, mais um Sharon Sala, gente. Nem pode falar que eu não sou fã. Também tem um crime, tem um envolvimento. Lembre-se de mim também, ó, tá com a capinha bem ferradinha, porque ele também é bem velho. E lembre-se de mim, fala de um viúvo, que é a esposa dele, viúvo não. Lembre-se de mim, fala de um homem que a esposa dele sumiu. Aí, durante 2 anos, o Clay não sabe se ela fugiu, se ela foi sequestrada, se ela largou ele por outro homem. E ele vive naquela angústia sem saber o que aconteceu com a mulher dele. Ela simplesmente sumiu. 2 anos depois, do nada, ele volta para casa e ela está lá, linda e plena, na cama deles. Só que com um detalhe, ela fala para ele que ela não lembra de nada, que ela não lembra desses 2 anos. Ela olha assim para o marido e ela vê o ódio, a raiva no rosto dele, e ela não entende porque aquele marido que ela amava tanto olha para ela com tanto desgosto, né? Só que aí o Clay percebe que no corpo dela tem marcas de agulha, ela tem marcas de machucado, ela tem marcas pelo corpo. Então ele percebe que aconteceu realmente algo com ela, que teve aconteceu algo ruim com ela, que ela realmente não tá mentindo. Gente, esse livro é maravilhoso. As minhas amigas que já leram, ô meninas, comentem aí, quem já leu esses livros comigo, comente aí para as colegas saber o como esses livros são bons, que eu sei que algumas de vocês já leram. Lembre-se de mim, é maravilhoso. O Clay é maravilhoso, o livro todo em si é maravilhoso. Então, se vocês estão gostando até aqui, já deixa o seu likezinho, já se inscreva no canal e depois me fale se algum desses livrinhos vocês vão escolher para ler. Aí comentem aqui comigo se algum desses vocês vão ler e depois me falem o que vocês acharam. São todos livros muito, muito especial para mim. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, eu amo essa capa. Eu amo essa capa. Eu amo demais esse livrinho. Ele tem aquele fundo de livro, de enredo, literalmente conto de fadas. Porque a mocinha desse livro, ela mora numa casinha pequenininha, parece uma casa de bonecas, de tão arrumadinha que é a casa dela. E também, gente, é mais um livro de policial, de mistério, de crime. Ela perdeu a irmã de um jeito brutal. A irmã dela foi assassinada de uma forma muito trágica. Ele é um escritor de romance de mistério, de livro de mistério, de livros de crime. Ele chega na cidade dela de jaqueta de couro, montado numa moto. Ele é um cara muito isolado, muito silencioso. E ninguém imagina que ele é o escritor famoso que ele é. E ele vem para conversar com ela, para entender mais sobre o crime, para se basear para escrever um livro. Mas ele esconde essa parte dela. E eles começam um relacionamento. E o relacionamento deles ia tudo bem se não fosse a bruxa da mãe. Porque a mãe dela é aquela clássica mãe que amava a outra filha. A outra filha era aquelas meninas mais bonita, mais saidinha, mas era a queridinha da mãe. E ela era patinho feio, alargadinha, que a mãe não ligava. E a mãe dela sempre atormentou demais ela. E o que eu amo toda a escrita desse livro, mas eu amo o final. O final, quando ela manda a mãe dela praticamente plantar banana, assim, no bom sentido, gente. Ela deixa a mãe dela lá, a mãe dela, ela se solta das amarras da mãe, do controle da mãe, monta na moto dele e vai embora com ele. Eu amo esse livro, eu amo demais a escrita, o romance deles dois, o quanto ele trata ela bem. É um livro maravilhoso. Você olha assim para ele e você fala assim, a Bela Adormecida parece mesmo aquele conto de fadas. É tipo assim, se ela tivesse dormindo a vida toda dela. E o seu príncipe encantado, ele não veio no cavalo, gente. Ele veio numa Harley de jaqueta de couro. Então, esse livrinho é maravilhoso. Agora eu vou sair um pouco do contemporâneo e vou um pouquinho para os históricos, com livros também que têm escritas maravilhosas.
Perfume de Lilás. Perfume de Lilás vai falar sobre uma mulher branca que se apaixonou por um índio. E esse índio, ele tá numa luta contra os brancos só para readquirir a sua terra, só para eles terem direito na terra que sempre foi deles. E durante esse livro, ele teve perdas, ele perdeu a esposa dele, ele ficou só com uma filha. E eles têm que lutar por tudo. Eles têm que lutar por comida, eles têm que lutar pela terra, eles têm que lutar para não serem maltratados pelos militares da época. E eles se conhecem quando ele está pegando comida para o seu povo. E ela fala que ele está reclamando demais pelo tipo de alimentação que o governo está dando para o povo, que ela fala que é alimento, que ele tem que aceitar e tem que comer. Aí ele fala assim para ela se ela comeria, e ele faz ela comer o tipo de comida lá que eles estão dando lá. Aí, a partir daí, eles começam um relacionamento, e ela vai contra o povo dela, a sua cultura, o seu jeito de viver, para viver a cultura dele, para viver com ele. Perfume de Lilás fala um pouco sobre os tratamentos que os índios recebiam naquela época. E, gente, eu amo uma temática indígena. Eu gosto da cultura, eu gosto de saber mais, saber como eles foram tratados. É um tipo de leitura que eu gosto muito. Sara. Sara também, gente, tem a mesma pegada, quase o mesmo estilo de Perfume de Lilás. E Sara também traz um mestiço de índio, que ele está fugindo com os 2 filhos dele, e ele se refugia na fazenda da Sara. E ele se refugia lá com os filhos dele, só que ele tem um passado que ele perdeu a esposa também, a esposa dele também foi assassinada, e ele ficou com os 2 filhos. A Sara, gente, ela acolhe esse homem estranho forçada, porque ele força ela no início a acolher ele e os filhos. Só que durante isso ele se apaixona e ele descobre que o protagonista desse livro não é ele, é a Sara, gente. Aconteceu coisas muito ruins na vida da Sara. A Sara passou por coisas que nenhuma mulher deve passar. Ela foi obrigada a fazer coisas que nenhuma mulher gostaria de fazer na vida. Então, é um livro apaixonante. Você olha pela capinha dele, não parece. E é uma trilogia. Sara faz parte de uma trilogia. E eu vou deixar os outros 2 livros aqui, que eu esqueci de pegar. Eu tenho os 3 físicos, mas eu esqueci de pegar. Mas eu vou deixar os 3 nas fotos para vocês verem depois, que são 3 amigas. E essas 3 amigas, cada uma vai passar por um problema e eles vão se refugiar, porque elas se apaixonam por homens que não são bem aceitos na sociedade. A Sara mesmo, ela não foi aceita na sociedade, ela teve que fugir com ele e com os filhos dele para recomeçar em outro lugar por causa da intolerância do povo daquela época. A Substituta é um xodó, é um amor, é uma paixão. A Substituta, ela veio de um colégio de freiras. E ele, o mocinho aqui, ele perdeu a esposa dele foi assassinada. E todo mundo vê ele como assassino. Só que ninguém sabe o que a esposa dele fez, o que ela aprontou, só ele sabe como que era a esposa dele, a raiva que ele tem de mulheres, o ódio que ele ficou, a desconfiança que ele tinha de mulheres. Porque ele precisava de um herdeiro e ele precisava se casar. Até ele ficar frente a frente com a Substituta. Não era ela que era para casar com ele. Era a irmã dela, mas no final das contas a irmã dela não quis e sobrou para ela. Esse livro é uma história de amor maravilhosa que os 2 tiveram que superar. E ela vai vir na vida dele assim, ela vai tirar ele daquela escuridão, porque ele vive recluso na sua casa, ele não sai, ele não conversa, ele é um cara isolado. E ela chega para trazer vida, para trazer esse homem de volta para a vida com o jeitinho dela. E é apaixonante. Uma Farsa por Amor. Uma Farsa por Amor é uma das comédias românticas históricas, assim, que eu amo de paixão. E tem assim, gente, Uma Farsa por Amor tem o mocinho cigano. Esse mocinho, ele é muito divertido, ele é muito divertido. Quando ele começa a contar as coisas que o pessoal cigano faz, os costumes e tudo. E esse livro faz parte da série Os Cavendish. Então depois, meninas, procurem Os Cavendish da Tori Phillips, que são tudo comédias. Essa família Cavendish é toda doida. É todo mundo maluco, todo mundo tem uns parafusos soltos. Só que esse livro, assim, ele é contratado para ser o carrasco dela.
foi presa por vingança. E o pessoal que quer se vingar da família dela fala que tem que matar ela e tem que levar o coração dela para a família dela. Então, durante ele vem para matar essa menina, que é recém-saída de um colégio de freira, e ele acaba se apaixonando por ela. E eles acabam se apaixonando, e eles acabam vivendo esse amor todo. E tem toda uma armação que ele arma para o pessoal encontrar um coração. Lógico que não é o dela, né, gente? Mas eles mandam coração para a família dela, os bandidos vê esse coração. Mas assim, tem uma parte que os caras que queriam o coração dela, quando descobrem que ela não tá morta, eles acham que ela tá morta, porque ela tá toda de branco, numa camisola branca, parecendo um espírito mesmo. Essa parte, assim, é muito engraçada, porque acontece algo muito hilário, né, durante essa parte. E é um livro todo engraçado. Quando ele vai conhecer os pais dela, quando ele chega até ela depois, quando o pai dela conhece ele, os irmãos dela conhecem ele, é muito divertido. Eu sou apaixonada por esse livrinho. São livrinhos que talvez vocês veem eles por aí, vocês não dão nada pela história, mas se vocês pegarem para ler, são histórias muito interessantes. O Herói de Meg. O Herói de Meg já tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui do Herói de Meg, que o Herói de Meg já tem resenha aqui. O Herói de Meg fala a história da Meg. A Meg, ela fugiu de casa, de um pai abusivo, onde as irmãs já tinham saído de casa para se casar e só restou ela e a mãe. A mãe não tinha coragem de sair e ela acabou fugindo e se refugiou na casa do Bill. Ela se refugiou na fazenda do Bill. Ele acolheu essa menina, deu comida, deu trabalho, deu lugar para ela ficar. Um homem solteiro, uma fazenda de homens. Ele protegeu, ele cuidou. A Meg, gente, ela não sabia nada, ela não sabia escrever, ela não sabia cozinhar, ela não tinha entendimento da vida nenhuma. Esse homem foi de uma paciência, de um cuidado. Ele ensinou ela a ler, ele ensinou ela a escrever. Ele meio que a outra empregada dele, que veio depois que ela não estava no momento, mas ela voltou para a fazenda, ensinou a Meg a cozinhar. A transformação que ele foi na vida dela. Ele é um dos mocinhos assim mais apaixonantes que eu já li. O Herói de Meg é um livro apaixonante. Vem a resenha e quem não leu ali, assistam a resenha, e quem não leu ainda, leia o Herói de Meg. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já reli o Herói de Meg. Tem uma parte lá no fim, algo trágico que acontece com a Meg, que faz eles perderem um amigo, mas é assim, é muito... Perderam um amigo assim, porque o cara acaba indo embora para não constranger a Meg por causa do acontecido. Mas é um livro maravilhoso. O Jogador Apaixonado. O Jogador Apaixonado é outro xodozinho da Ruth Langer. Eu fiquei anos no sebo. O dono do sebo aqui da minha cidade, gente, a gente fez amizade, eu e o seu Cláudio, porque quando eu queria algum livro, eu fazia uma lista e eu deixava lá com o seu Cláudio, e sempre que ele viajava para Santos, nos sebos de Santos, ele voou para São Paulo, ele sempre trazia uma carga de livros novos de lá, e a primeira coisa que ele falava era para mim: olha, trouxe uma pilha de livros aí, vê se tem algum daqueles que você está procurando. Aí eu ficava horas lá, mexendo nas caixas que ele tinha trazido, naquele monte de livros que ele tinha trazido, para ver se tinha algo para mim. E o Jogador Apaixonado veio uma vez, eu fiquei anos atrás. O Jogador Apaixonado fala sobre a diferença social de classes. Ele se apaixonou por ela, só que os pais dela achavam que ele não era homem para ela porque ele era um cara pobre. E esse livro Jogador Apaixonado faz parte de uma trilogia. São 3 irmãos que perderam os pais, que tiveram que refugiar, e eles foram criados por um senhorzinho. E outra hora eu vou vir e vou falar só dos 3 irmãos, gente, porque eu sou apaixonada por essa trilogia. E eu tenho os 3 livros físicos, mas como hoje eu não ia falar deles, eu ia falar só dos que eu mais amo, eu não coloquei, mas eu vou deixar a foto dos outros 2 aqui. Então, ele era um garoto pobre, ele nunca teve dinheiro. Então, os pais dela não aceitaram, ela casou com outro cara e ele seguiu com a vida dele. Anos depois, ela já é viúva com 2 filhos, e ele se reencontra. E ele ainda é apaixonado por ela. E a partir daí ele cuida dela, ele cuida das crianças dela. E eles passam por poucas e boas
com alguns bandidos no caminho, na história, mas eu amo de paixão, eu sou louca por esse livro, eu sou apaixonada por ele também. E para finalizar, Perigosa e Fascinante, da Merlin Lovelace. Esse livro traz uma mulher rica, de classe, de cultura, uma mocinha rica, filha de um comandante do exército, né? E traz um fora da lei. Em algum lugar esses dois se encontram numa viagem, numa carruagem, e ela toda a mocinha da sociedade, ele um fora da lei, e eles acabam se envolvendo, e eles vão viajar junto, vão passar por perrengues junto, e ela apronta cada uma que esse cara no caminho, eles vão fazer amizades, vão ter perdas no final, perdas tristes no final do livro, mas eu sou apaixonada por esse livrinho, eu gostei muito da escrita. E tem a continuação do livro dos pais dela, que saiu no Romance de Livraria. Eu vou procurar o título desse livro depois. Eu não sei se são um ou se são dois que estão interligados. A Merline começou no de banca, mas ela finalizou no de livraria. Mas eles foram lançados e eu vou procurar os títulos. Se eu achar, eu vou deixar aqui para vocês verem, acompanhar essa família. É muito divertido. Eu adoro o Jack. Eu gostei muito dele e eu gostei muito dela também, que ela é meio maluquete, assim. Ela mete ele em muitas encrencas. Então era isso, gente. O vídeo ficou longo, mas esses são alguns romances de banca que eu sou apaixonada. Quando eu falo que eu não leio mais romance de banca, eu não gosto de ler romance de banca ruim. Mas romance de banca que tem um contexto, que tem uma história bem escrita, eu leio e sou apaixonada. Esses daqui são todos meus, vocês sabem, estão lá na minha estante, porque são livros especiais para mim. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!